boa noite, seja bem-vindo a Domo, muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, sinta-se em casa e hoje é domingo, um dia de família, um dia de estarmos juntos aqui na Domo e a gente está com muita expectativa para aquilo que o Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações. Se você não estava aqui na semana passada, eu te aconselho a você pegar o vídeo da semana passada e escutar, foi muito legal e hoje nós daremos continuidade a essa série O Lugar. Então é um tempo muito gostoso, seja bem-vindo, aproveita já para mandar para os seus amigos, para os seus familiares o link da celebração da Doma e eu quero só fazer uma oração por você e pela sua família antes de nós iniciarmos esse tempo. Obrigado, Deus Pai, por esse dia tão maravilhoso que nós tivemos. Nós declaramos agora sobre cada família, sobre cada vida que está aqui. Estamos juntos aqui celebrando a Jesus. Nós declaramos o Teu poder, a Tua unção, Deus, sobre as nossas vidas, sobre as situações que nós não nos sentimos capazes, não nos sentimos suficientes, não nos sentimos que estamos preparados para enfrentar. Nós oramos agora a Tua capacitação, Deus, a Tua unção sobrenatural, o Teu Espírito que já está sobre nós, que já está dentro de nós, habitando dentro de nós, é o que nos dá coragem, é o que nos dá impulso para enfrentar as situações, para continuar e permanecer na fé. Por isso, nesse momento, eu quero orar fortalecendo meus irmãos, minhas irmãs, independente da situação que cada um esteja vivendo agora nessa hora. Nós declaramos a cura sobre todas as situações físicas de enfermidade, nós declaramos a cura do nosso Senhor Jesus Cristo agora sobre a vida de cada pessoa. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós declaramos a palavra de Deus sobre a vida de cada um, cura física, cura na alma, todos aqueles que se sentem cansados, doentes, sobrecarregados, fatigados, ansiosos, nós declaramos agora a mente de Cristo sobre você e que essa noite você seja completamente transformado na sua maneira de pensar, na sua maneira de raciocinar. A presença de Deus já está aqui, amém, querido? Ele já está movendo entre nós. Então continue, deixe seu coração aberto, permaneça atento e buscando aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Teremos o nosso tempo de música agora e depois, daqui a pouquinho, a gente vai continuar com essa série O Lugar. Você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Vai chegando, sinta-se em casa. Estamos todos juntos aqui para celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é o Rei dos Reis. Abala a terra com seu poder, fico sem ar de tanta glória. Ó Rei da glória, Jesus é o Rei dos Reis. Incrível graça é. Quão infalível amor.
de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Incrível graça é, quão infalível amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Cante comigo, louvado seja. Louvado seja Cristo, Filho de Deus. Me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. Todo preço. E todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. O meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo, cante comigo. E em Cristo eu ressuscitei. E nos altos céus me assentei pra reinar com o meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Cante comigo, louvado seja. Louvado seja Cristo, Filho de Deus. Me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas
Amém, Pai, nós te engrandecemos, Pai, por tamanha graça, por tamanho amor pelas nossas vidas, Deus. Obrigado pelo dom da justiça, Deus, pela dádiva da justiça, Pai, que nos fez nos assentar junto a Ti, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és soberano, Tu nos posicionastes, Deus, junto a Ti, Tu nos colocastes dentro de Ti, em Ti nos posicionamos, Deus. Obrigado, Pai, porque em Ti nós somos protegidos, Pai, nós somos guardados, Pai, porque em Ti, Pai, nós temos uma nova identidade, nós temos, Pai, uma nova mentalidade, uma nova vida. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque não somente, Deus, o Senhor nos amou, mas o Seu amor foi um ato, o Seu amor foi uma ação, Deus. Pai, uma ação de salvamento, Pai, onde o Senhor nos resgatou, onde o Senhor nos retirou, onde o Senhor nos remiu, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, somos muito gratos, Deus, porque hoje somos filhos, Pai, somos adotados por Ti. Podemos clamar, Abba, Pai, porque o Espírito testifica dentro de nós que somos filhos. E esse estado e essa posição nunca mudará. Seremos sempre seus filhos. Porque não é o filho que escolhe o pai, mas é o pai que escolhe o filho. Pai, muito obrigado por ter nos escolhido. Pai, muito obrigado, Pai, por ter nos elegido, Deus. Obrigado, Pai, por ter nos tornados, Pai, a parte de quem você é, por ter compartilhado da sua natureza, por ter inserido o seu DNA em nós, Deus. E isso poder transformar a forma como vemos, enxergamos, agimos, Pai, e pensamos todas as coisas das nossas vidas. Pai, obrigado porque a cada passo que nós podemos tomar em nossas vidas hoje, porque as suas misericórdias se renovaram, porque hoje nós somos justiça, nós podemos tomar, porque nós temos a certeza de nossa identidade em Ti, Deus. Nós expressamos a sua natureza através de nós. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero só poder compartilhar contigo um texto que Deus estava tocando no meu coração nesse período. E Efésios 2, a partir do versículo 4 diz assim: No entanto, Deus, que é rico em sua misericórdia, através do seu amor, nos resgatou do império das trevas quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez entronizados. Ele nos entronizou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que nas eras vindouras Ele pudesse revelar a imensa riqueza da sua graça. Olha só que coisa impressionante. Estávamos no império das trevas, Ele, por seu amor e misericórdia, nos resgatou e nos entronizou em Cristo Jesus. E ao nos entronizar, por causa da sua graça, Ele fez tudo isso para que Ele, através de você, revelasse nas eras vindouras a riqueza e a imensidão da sua graça. O que isso significa, meu querido? Que a sua nova posição em Cristo Jesus é o maior potencial de revelação da graça de Deus neste mundo e até para as gerações que ainda virão. Você é essa manifestação. Você é esse amor revelado e encarnado do Pai para com as vidas também. Se Cristo faz parte de quem você é chamado para poder ser este amor, para poder revelar desta natureza, para poder revelar dessa verdade neste mundo. Em suas relações, no seu trabalho, na sua família, Deus te fez um com Ele. Deus te inseriu nele. Você, que era videira brava, foi enxertado na videira verdadeira. E hoje a mesma seiva que corre por esse tronco, que é a videira verdadeira, corre em você. Este amor, essa fraternidade e tudo o que Deus pode inserir, Ele inseriu em você. Eu quero deixar isso contigo nessa noite e eu quero declarar que essa mentalidade transformará a forma como você agirá, a forma como você vai agir daqui para frente, sabendo da sua nova criação, sabendo de que você é a revelação da graça de Deus aqui na Terra,
que você é a revelação do amor dele aqui na terra. Querido, só quero dizer que se você quiser continuar contribuindo com esse projeto, você tem visto melhorias acontecendo aqui, queremos cada vez mais trazer melhorias para este lugar, para o estúdio, logo nós teremos mais e mais novidades aqui na Domo, estará aparecendo aqui embaixo a forma como você pode contribuir. Então sinta-se livre, se você quiser fazer agora ou se quiser deixar para depois da celebração, não tem problema. Mas aqui estão nossos contatos, contribua com generosidade, com tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Porém, sinta-se livre em todas as coisas. Amém? Quebram todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais, não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais, não me prende mais, não me prende mais, não me prende mais. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder, o pecado não vai me prender, o seu sangue me fez vencedor, essa é minha identidade. Amém, amém. Que bênção essas verdades que nós estamos cantando, declarando. Nós não estamos mais presos, amém? Nós somos livres em Cristo Jesus. E eu não sei se você está se lembrando, mas hoje nós vamos participar da ceia. Vamos fazer isso no final da ministração, então se você tem aí na sua casa um suco de uva, um pãozinho, já prepara os elementos para que nós possamos, ao final da reunião, participarmos da ceia. Então antes da gente entrar nessa noite, compartilhar com você a mensagem, eu gostaria de falar algumas coisas bem importantes aqui. Como você sabe, nós estamos no mês de outubro, estamos completando aí mais ou menos 3 meses que estamos juntos como Domo, desde que inauguramos em julho, e a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido. Nós temos pessoas que têm nos assistido de várias partes do Brasil, de cidades diferentes e também de Florianópolis. E recentemente nós temos orado muito e temos sentido uma direção no nosso coração de iniciarmos as reuniões presenciais. A gente já tem mencionado isso daqui nas últimas semanas aqui na Domo, e eu só quero te avisar que a partir do dia 8 de novembro nós iniciaremos então as nossas celebrações presenciais. Você que nos assiste online, não se preocupe, nós continuaremos também com as celebrações online, que serão feitas no mesmo horário que você está nos assistindo, aos domingos às 6 horas da tarde, mas juntamente com isso nós também faremos as celebrações presenciais. E é por isso que eu gostaria de te dar um recado, que aqui no chat embaixo, você que está nos assistindo agora online, nós vamos colocar um link. E eu gostaria muito de pedir para que você pudesse preencher esta pesquisa. É uma pesquisa que nós estamos lançando de feedback desses últimos 3 meses da Domo e também uma projeção para os próximos 3 meses. Se você participa do nosso grupo de transmissão via WhatsApp, você já recebeu esse link, mas se você ainda não participa, se você ainda não está ali conectado conosco, o link está aqui embaixo. Eu peço para que você preencha esse link, porque nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber as suas sugestões referentes a essa questão da pandemia, no presencial, e também sobre continuar
as celebrações online. Eu quero te dizer que nós estamos procurando o melhor lugar e que esse é um passo totalmente pela fé. Financeiramente, nós como Domo não poderíamos assumir essa responsabilidade, porque ainda não temos o necessário para suprir aquilo que vai ser a nossa mensalidade para fazermos a celebração presencial e online. Mas nós temos uma certeza absoluta no nosso coração de que essa é a direção que nós devemos tomar. Então nós iremos tomar essa direção, crendo que Deus será a provisão como Ele sempre foi sobre todas as coisas. E eu quero te convidar a você fazer parte desse projeto. Se você deseja saber como você pode se envolver, como você pode ajudar até mesmo financeiramente, nos procure, nos mande mensagem ali via WhatsApp ou através do Instagram também. Nós queremos que você saiba que você está envolvido, que nós fazemos parte de um mesmo projeto. A Domo é uma família e nós queremos muito contar com a sua ajuda, seja no seu serviço, seja de qualquer maneira que você deseje contribuir. Vai ser muito bem-vinda a sua ajuda. Então lembre-se, a partir do dia 8 de novembro, nós iniciaremos as nossas celebrações presenciais. Amém? Então, mais um aviso que eu gostaria de te dar é que hoje, no final dessa celebração, nós teremos a nossa ceia, então já vai preparando os elementos que ao final nós faremos essa celebração. Bom, eu gostaria de falar hoje sobre uma continuidade daquilo que nós falamos no domingo passado. Como você sabe, nós demos início a uma nova série, a um novo caminho que estaremos falando aqui na Domo nesses próximos dias. Eu gostaria de te lembrar um pouquinho de que antes de Cristo Jesus, antes da obra consumada do nosso Deus aqui na Terra, o homem ele precisava se relacionar com Deus através de um templo, através de um santuário. Nós vemos ali desde a queda de Adão até a vinda de Jesus que o homem ele vinha buscando se conectar com Deus em lugares físicos, seja por meio de um altar que foi construído, por meio de um templo, de um tabernáculo. Você vê que o homem ele vai se ajustando, ele vai buscando meios de se reconectar com Deus. O templo e o santuário eram lugares de uma manifestação divina, onde Deus ele vinha, falava com o homem, trazia um milagre, um sinal, uma maravilha. Também era um lugar de sacrifícios, um lugar onde o homem apresentava sacrifícios a Deus como meio de adoração. E também era um lugar do homem louvar a Deus, adorar a Deus com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele era. Então nós percebemos que essa dinâmica no relacionamento de homem e Deus era uma dinâmica que era feita a partir de um lugar chamado templo, ou um lugar chamado santuário, um lugar chamado altar. Mas olha que coisa maravilhosa que hoje nós encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele nos deixou uma das melhores coisas, na verdade, a melhor dádiva que nós poderíamos sonhar, que é a própria presença de Deus dentro de nós. A Bíblia nos diz que hoje eu e você somos templos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito do próprio Deus habita dentro de nós, habita dentro de mim, habita dentro de você. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, recebeu o Espírito Santo, tem a presença do próprio Deus habitando nele. Olha que verdade maravilhosa essa. Por isso, nós podemos entender que hoje nós não necessitamos mais de um templo físico. Nós não necessitamos mais de um lugar físico para encontrar Deus. Nós não necessitamos mais de um tempo e espaço para nos limitar neste relacionamento com Deus. Porque agora eu e você somos o lugar sagrado. Antigamente, antes de Jesus, haviam objetos sagrados, lugares sagrados, mas hoje existem pessoas sagradas. Nós nos tornamos sagrados porque Deus é sagrado e Deus habita dentro de nós. Então, porque Deus habita dentro de nós, nós somos sagrados. Você sabia que você é uma pessoa sagrada? Você é santo, você é puro, você é justo. Por isso que toda a plenitude de Deus que habita em você agora tem o poder de tornar você em uma nova natureza, em uma nova pessoa. Por isso que a partir desse entendimento, a partir dessa verdade, agora eu e você não mais nos comportamos, não mais nos relacionamos com este mundo, com o terreno, como nos relacionávamos antes de Cristo. Porque agora, com a consciência de Cristo Jesus, nós entendemos que por carregarmos a presença sagrada de Deus, a presença do seu próprio Espírito, aonde quer que nós toquemos, aonde quer que nós possamos pisar a planta dos nossos pés, a nossa presença
carrega a presença de Deus. Então a atmosfera do lugar muda. As pessoas, elas são transformadas pelas nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. Não tem a ver com a nossa capacidade natural, mas tem a ver com a presença de Deus habitando dentro de nós. E a palavra que eu quero declarar sobre a sua vida hoje é que este lugar espiritual que é você tem o poder de transformar aonde você passa. O seu casamento será transformado pela presença de Deus que habita dentro de você. A vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus tios, dos seus amigos, dos seus avós serão afetados pela presença de Deus que habita dentro de você. O emprego que você trabalha, o local de trabalho, a faculdade, a escola, não importa aonde você pise o seu pé, aquele lugar será afetado pela presença de Deus, porque você carrega o Espírito do próprio Deus. Então, meu querido, não tema as más notícias, não tema o dia mal, porque mesmo que ele chegue, mesmo que no terreno, aqui na terra, nós possamos olhar notícias como a pandemia, como questões políticas, geográficas, que podem tentar nos afetar, a nossa vida não é dirigida por meio dessas coisas, a nossa vida é dirigida pela palavra de Deus, pela presença de Deus que habita dentro de nós. Por isso nós podemos ser felizes, nós podemos ser alegres, nós podemos ter paz e nós podemos viver essa vida maravilhosa e não nos conformarmos com o padrão desse século, porque maior é o que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, amém? O espírito da mentira não é maior do que o espírito da verdade. O Espírito de Deus que habita dentro de você é o Espírito da verdade e ele nos guiará em toda a verdade da palavra de Deus, amém? Então hoje eu quero trazer uma ilustração para você sobre um homem que viveu no Antigo Testamento e como esse homem ele se envolveu com essa correlação do templo, do santuário, deste lugar sagrado, desses objetos sagrados, e como esse homem ele se comportou frente ao que diz respeito a esse entendimento do templo. Isso é uma aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje, porque nós precisamos entender que sim, eu sou o templo do Espírito, eu sou um lugar espiritual, o próprio Deus habita dentro de mim, mas como que isso de fato afeta a minha vida prática? Como que essa verdade que eu tenho recebido, que eu tenho crido, que eu tenho estudado, que eu tenho escutado nas pregações, podem causar um efeito na minha rotina com a minha família, com os meus amigos, aonde quer que eu vá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre uma pessoa chamada Zorobabel. Zorobabel é um homem na Bíblia muito interessante de nós estudarmos. Zorobabel ele era um dos príncipes de Judá. Ele era neto do rei Joaquim. E na época que Zorobabel viveu, o povo de Israel estava sendo assolado pelas nações inimigas. Eles haviam sido levados cativos pela nação da Babilônia e estavam, muitos foragidos, não é foragidos que fala a palavra, estavam, como que fala, alocados, em reinos como escravos. Tinham sido levados como escravos para nações estrangeiras. E aqui Zorobabel era um desses homens, um homem que era de uma natureza real do povo de Israel, que ele tinha uma certa autoridade na nação de Israel e havia sido levado como cativo pela nação da Babilônia. Mas em um determinado momento da história, Ciro, em 538 a.C., ele traz um decreto que as pessoas de Jerusalém, o povo de Israel, poderiam migrar novamente para a sua nação, poderiam voltar para a sua nação, sair dessa escravatura e voltar a povoar a nação de Israel. Então nós vemos aqui que Zorobabel, juntamente com a Jeshua, foram homens que levaram, que encarregaram, que foram homens, a Jeshua como sumo sacerdote também ali do povo, eles foram como que líderes do povo de Israel para levá-los novamente de volta à cidade de Jerusalém. Então Zorobabel ele foi designado como um dos governantes de Jerusalém. Ele era um homem real, de linhagem real, mas também havia sido dado autoridade para que ele pudesse conduzir o povo. E aqui nessa história que eu vou ler com você, nós vemos que Zorobabel ele tinha ficado responsável por reconstruir o templo de Deus, aquele templo que Salomão havia construído, famoso na nação de Israel.
ele havia sido designado para reconstruir aquilo que havia sido destruído pelo inimigo. Então, vamos ver aqui na história que Zorobabel, em algum momento da vida dele ali, ele fica com medo, ele fica com vergonha, ele se sente pressionado, ele se sente acusado. Ele foi com a sua energia, com a sua coragem, liderando o povo de Israel. Só que em um determinado momento, enquanto eles estavam reconstruindo o templo, a oposição dos países, as ameaças dos países que tinham ali na circunvizinhança, em volta de Israel, começaram a ameaçar a nação de Israel, começaram a amedrontar Zorobabel, e ele ficou meio na defensiva. Ele começou a acreditar nas mentiras, ele começou a permitir com que esses pensamentos e essas sugestões dos povos inimigos entrassem na sua mente a ponto de gerar dúvidas sobre algumas coisas, e então ele para a reconstrução do templo, ele dá uma parada, uma paralisada, e ele, juntamente com o povo de Israel, acabam ficando com um certo medo, com uma certa intimidação, eles se entregam para esse sentimento de intimidação. E aqui nós estamos vendo no livro de Zacarias, que é onde eu quero ler com você, o livro de Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10, nós vemos que alguns profetas, como Zacarias, como Ageu, eles se levantam neste momento da história que eu acabei de relatar para você, eles se levantam para trazer para o povo palavras proféticas que iriam trazer uma coragem, que iriam animar o povo, palavras que seriam declaradas e palavras diretamente de Deus que se cumpririam como verdade. Então aqui nesse texto nós vemos que o profeta Zacarias, ele está encorajando Zorobabel, ele está encorajando a liderança de Israel na reconstrução do templo. Então vamos ler comigo aqui a partir do versículo 6 até o versículo 10, o livro de Zacarias, capítulo 4. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Até aqui. Então aqui nós vemos, eu quero trazer para você de uma maneira muito prática nessa palavra profética que Zacarias, o profeta, traz para Zorobabel, eu quero trazer aqui com você 3 chaves. Nós vamos falar de uma maneira muito prática hoje. 3 chaves que são altamente aplicáveis hoje na nossa vida como filhos de Deus, de como nós podemos viver a consciência de que somos o templo do Espírito Santo. Aqui na história de Zorobabel, nós vemos que eles viviam numa época em que o lugar físico era aquilo que determinava a presença de Deus. Então nós vemos que Zorobabel estava aqui na reconstrução de um templo que havia sido destruído. Ou seja, Zorobabel estava com a missão de reconstruir o lugar da habitação de Deus. Hoje nós percebemos que como filhos de Deus, inseridos em Cristo Jesus, que somos eu e você, filhos e filhas de Deus, nós já somos o templo do Espírito Santo, amém? Nós já nos tornamos por natureza. A nossa natureza espiritual é uma nova criatura, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos também templos do Espírito Santo. Essa é a nossa natureza. Diga amém comigo. Amém. Isso não será mudado. A nossa natureza é templo, santuário do Espírito Santo, ou seja, nós somos um lugar espiritual. Agora, essa verdade, para ser aplicada na nossa vida cotidiana, nós precisamos destrinchar o que significa ser um templo do Espírito Santo para que, de fato, possamos viver essa verdade nas nossas vidas. E a realidade é que muitos cristãos
conhecem a verdade de que são o templo do Espírito Santo, só que não têm a consciência da vida no Espírito e por isso muitas vezes se encontram com uma certa dificuldade em viver essa novidade de vida que é a graça. Então hoje a minha mensagem é apenas trazer aqui de uma maneira muito prática, de uma maneira muito simples, como nós podemos viver a graça de Deus e aplicar isso na realidade que é o templo do Espírito Santo, ou seja, nós enquanto lugares espirituais. Então a primeira chave que eu quero te dar, que é a chave que o profeta Zacarias dá para Zorobabel, é que o trabalho é do Espírito Santo. Essa é a primeira chave que eu quero que você guarde hoje comigo. Diga assim comigo, o trabalho não é meu. Olha que simples. O trabalho não é seu, o trabalho não é meu. O trabalho não é nosso. O trabalho é do Espírito Santo. A primeira coisa que o profeta Zacarias diz para Zorobabel é: não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você precisa entender que a construção, a edificação da vida cristã, a prática de vida cristã, ela não vem pelo esforço humano, ela não vem pela prática, pela tentativa do nosso braço, mas vem pela consciência de que é o Espírito Santo que produz em nós a vontade e o querer, é o Espírito Santo que produz em nós a força e a vontade para viver essa vida. Seria impossível eu e você querermos viver uma vida espiritual por meio da carne. Você consegue entender? Não tem como. Por quê? Porque a vida espiritual, ela tem uma substância. Que substância é essa? É a substância divina, do divino. Uma vida espiritual tem que ser vivida pela vida de Deus. Não tem como você querer viver a vida de Deus com uma consciência e uma mentalidade, uma perspectiva natural. Não encaixa. Então, para que eu possa viver uma vida espiritual, eu preciso entender que o trabalho é do Espírito. Então, como que eu aprendo, como que eu vivo consciente de que o trabalho é do Espírito Santo? Eu preciso aprender a descansar. Vira para a pessoa que está aí do seu lado, ou se não tiver ninguém do seu lado, fala assim para você mesmo: eu preciso aprender a descansar. E o que muitas pessoas acham sobre o descansar é que o descansar é uma atitude relaxada, ou é uma atitude em que, então eu vou esquecer das minhas atividades, eu preciso descansar, eu preciso tirar férias, né? Eu preciso contratar uma babá para ficar com os meus filhos para que eu possa descansar. Não é sobre este descanso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um descanso de mente. Eu estou falando sobre um descanso de vida. Esse descanso é um descanso que somente Cristo Jesus pode nos oferecer por meio do Espírito Santo. E como que eu e você podemos descansar? Eu quero fazer aqui com você uma fórmula. O descansar que Jesus nos oferece, ele é igual a permanecer. Isso mesmo, permanecer. Descansar é você permanecer crendo na palavra de Deus. Descansar é você não se esquecer da verdade que é a obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A tentativa do inimigo, a tentativa dos países circunvizinhanças ali de Israel, era tentar jogar medo neles, era tentar ameaçar eles. Nós vamos destruir vocês. Parem de reconstruir o muro, né? Parem de reconstruir o templo, senão vocês vão ver o que a gente vai fazer com vocês. Então, a tentativa do inimigo, a tentativa do mentiroso, daquele que carrega as mentiras, que é Satanás, é tentar jogar em você mentiras. Mas as mentiras, elas não passam apenas de intimidações. Eu e você precisamos entender que a única arma de Satanás que ele tem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo é a intimidação. Ele não pode nos vencer, ele não pode te vencer. As armas do inimigo não prosperarão contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus sonhos. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não tem poder algum, ele foi derrubado, derrotado na cruz do Calvário. Jesus Cristo dissipou, dizimou todo o poder das trevas. Então, eu e você precisamos aprender a descansar. Quando não está tudo bem, quando nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais uma perspectiva maligna, uma perspectiva que não é muito lá aquelas coisas boas, quando eu e você estamos enxergando com os nossos olhos naturais uma perspectiva desfavorável, como por exemplo uma questão financeira, como por exemplo uma enfermidade física, como por exemplo uma discussão com pessoas e você fica meio chateado, nós não podemos ceder. O inimigo quer que você ceda.
o inimigo quer que você foque a sua atenção nesses problemas. E quando você foca a sua atenção nesses problemas, o que acontece? Acontece que você não consegue descansar. O justo é aquele que deita a cabeça no travesseiro e consegue ter um sono de paz. Por quê? Porque ele consegue descansar a sua alma em Cristo Jesus. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 29. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Se eu sei que todas as coisas me foram entregues por meu Pai, eu consigo descansar. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus diz para todos nós, por isso, meus amados, por isso, meus queridos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que coisa interessante. Quando nós aprendemos a permanecer na palavra de Deus, na verdade de Cristo Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. O nosso corpo físico pode estar doendo, você pode estar com dores musculares no seu corpo físico, você pode estar sofrendo, numa perspectiva terrena, mas quando você aprende a permanecer na palavra de Cristo Jesus, o que acontece é que a sua alma está descansada. Você não se encontra mais ansioso, você não se encontra mais preocupado. A sua alma, ela consegue entrar em um estado de aproveitamento. Outra palavra para descanso que nós vemos na palavra de Deus é desfrutar. O descanso, ele também é igual a desfrutar. E só pode desfrutar quem não está preocupado, não é verdade? Quantos aqui já foram para uma férias, para um hotel ou no Natal, aonde você vai para aquelas férias, só que está acontecendo alguma situação na sua empresa, está acontecendo alguma situação na sua casa e você não consegue desligar do celular, você fica preocupado. Ou seja, você está pagando dinheiro para ficar num hotel, você está pagando dinheiro para tirar férias, só que a sua mente não está descansada. Isso é o quê? É você não conseguir descansar a sua alma. Agora, a única maneira da gente descansar nossa alma, como nós aprendemos aqui no livro de Mateus capítulo 11, é quando nós permanecemos na verdade, quando nós permanecemos em Cristo Jesus. Então, a alma descansada, ela se submete ao Espírito. Qual que é o problema da alma agitada? A alma agitada, ela não consegue se submeter ao Espírito. E quando a alma não consegue se submeter ao Espírito, o que acontece é que ela começa a permitir com que a dúvida, com que a agitação, com que a preocupação levante na alma mesmo fortalezas e montanhas. Então você começa a levantar fortalezas e você vai começando a se sentir preso. Quando você menos vê, você está se sentindo todo amarrado, né? Quantos aqui já tiveram aquela experiência que você diz assim, Gabriel, eu já fui para a igreja uma vez, mas eu me senti todo amarrado, eu não conseguia adorar, eu não conseguia orar. E por que nós temos essa sensação? Não é que não está com unção o culto, né? Não é que o ministério de louvor não está com unção, que o pastor... Não tem a ver com isso. Tem a ver com a sua alma estar presa em uma preocupação, em uma dúvida, em uma incredulidade que não é a verdade. Tudo aquilo que não é verdade nos deixa cansado, sobrecarregado, nos deixa fadigado, nos deixa preocupado. Então, a maneira de nós desfrutarmos de uma vida leve, gostosa, prazerosa em Cristo Jesus é nós aprendermos a descansar a nossa alma na palavra da verdade de Cristo Jesus. Isso é uma chave para as nossas vidas. E esse é o primeiro ponto que o profeta Zacarias deixa para Zorobabel. Outro versículo importante aqui que nós temos em Salmos, capítulo 116, versículo 7. Olha que interessante. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Olha que salmos tremendo. Retorne ao descanso, minha alma. Sabia que muitas vezes você vai precisar fazer isso? Você vai se encontrar num lugar com tanta agitação, com tanta preocupação, que você precisa parar. Você precisa parar no seu dia. Existe um lugar aqui da minha casa que eu gosto demais, que é um lugar onde eu me sento e existe um barulho dos passarinhos. Eu vejo uma árvore assim com as folhas. E sabe, muitas vezes a gente precisa, no meio do nosso dia agitado, no meio da nossa turbulência, nós precisamos parar onde nós estamos e aprender a observar, aprender a aquietar a nossa alma, para que possamos observar aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, aquilo que o Espírito de Deus está nos conduzindo.
Por isso eu quero te levar ao segundo ponto que Zorobabel recebe da profecia de Zacarias, que é o quê? Transformar montanhas em planícies. O desejo de Deus para você é que as montanhas do seu caminho e os vales do seu caminho sejam transformados em planícies. Como eu falei no domingo anterior, as montanhas, as muralhas, né, os gigantes que muitas vezes nós falamos, não são questões exteriores. Tem a ver com algo mais interior do que exterior. Você vai aprender isso. O teu gigante não é tua esposa. O teu gigante não é tua sogra. Ah, estragou aqui minha alegria? O teu gigante não são as pessoas, a nossa luta não é essa. Entenda isso. O teu gigante não está relacionado com o exterior, não é o teu patrão, não é o governo, não é a economia do Brasil. O teu gigante está na tua mente. Eu e você precisamos aprender que a batalha que nós mais travamos é a batalha na nossa mente. Muitos cristãos levam para um extremo de, como se diz assim, de um misticismo, né? Até de uma eu até categorizaria como uma religiosidade. Nossa, eu tô vendo demônio ali, eu tô vendo demônio lá, meu Deus, é demônio. E você leva esse mundo sobrenatural de demônios e de espíritos malignos como se eles fossem maiores do que você e como se você estivesse lutando, em constante luta com eles. Mas nós vamos aprender aqui que os ensinamentos de Jesus nos mostram que o cristão que resolve os problemas na sua alma consegue viver uma vida de vitória frente a todos os principados, potestades, dominadores deste mundo, nas regiões celestiais. Nós conseguimos andar vitoriosos. Por quê? Porque nós entendemos que nós lutamos, a nossa luta maior, sabe com o que é? Contra a incredulidade, contra dúvidas que vão aparecer na tua mente. Então você precisa entender que todos os gigantes, as muralhas, as montanhas que existem na sua mente, elas precisam ser aplainadas, elas precisam se tornar em planícies. É isso que Zacarias está dizendo para Zorobabel. E qual é a dica que eu te dou com essa parte? Converse com suas montanhas. Você precisa colocar as suas montanhas no lugar que elas merecem. Zacarias diz ali para Zorobabel: ó montanhas majestosas, ó montanhas majestosas, diante de Zorobabel vocês se tornarão planícies. Olha a palavra profética que está sendo liberada para a vida de Zorobabel. Zorobabel, pare de ter medo, pare de se afugentar com as sugestões do inimigo, porque quando essas montanhas aparecerem na tua mente, elas se tornarão em planícies. Saiba quem você é, tenha consciência de quem você é. Então olha que interessante, na literatura rabínica, o homem que mostra discernimento espiritual, ele é chamado de removedor de montanhas. Eu até trouxe aqui essa palavra em hebraico que nós encontramos aqui nesse texto de Zacarias, que quer dizer Oker Arim, que quer dizer o quê? Removedor de montanhas. Então é aquele homem que tem o discernimento espiritual. Então o homem que remove montanhas é aquele que tem discernimento espiritual. Então como que você vai fazer para remover as montanhas que se encontram no seu caminho? É você exercitar a sua fé. É você entender que Deus ele te deu um dom de discernimento espiritual para que você discirna aquilo que está acontecendo no espírito. Você sabia que as coisas espirituais não podem ser compreendidas? Não podem. Elas podem ser discernidas. Olha a diferença. As coisas naturais podem ser compreendidas. Vai fazer aula de matemática, vai fazer aula de física, vai aprender uma aula de inglês. Você vai conseguir compreender com lógica. As coisas naturais, elas são compreendidas, mas as coisas espirituais, elas são discernidas. É por isso que muito cristão está batendo boca, está brigando nas redes sociais, está tentando argumentar com teologia, com informação, mas o Espírito Santo não se argumenta. Deus não se explica. A graça não precisa de defensores. Cristo Jesus é suficiente. Por quê? Porque as verdades espirituais, elas são discernidas por aqueles que são espirituais. Então eu quero te dar mais uma dica nesse segundo ponto, em que as montanhas vão ser aplainadas no seu caminho. Feche os seus olhos para as coisas naturais.
Pare de olhar para as coisas naturais. Por exemplo, nós vamos agora a Domo. Nós vamos iniciar as nossas celebrações presenciais. Estamos vendo aluguel de espaço para que a gente possa fazer essas celebrações. Temos dinheiro para pagar? Não! Não temos nem para pagar o que já é o custo hoje. Naturalmente. Só que todos os meses não tem faltado nada. Muito pelo contrário, nós estamos conseguindo cumprir com todas as nossas obrigações financeiras. Então entenda uma coisa, o nosso movimento, os passos em que nós damos, as decisões que nós tomamos para os nossos dia a dia, não são baseadas nas perspectivas naturais que nós temos. São baseadas no discernimento espiritual que nós carregamos no nosso espírito. Aprenda a exercitar a sua fé a ponto de colocar em prática o discernimento espiritual. Então nós somos chamados para estar diante de planícies. Deus não criou o homem para que na sua mente houvessem montanhas e vales. Deus criou o homem para que na sua mente ele tivesse em pastos verdejantes. Entenda isso, o bom pastor sempre nos levará a pastos verdejantes. O desejo do nosso Pai Celestial não é que você se encontre em montanhas e vales, no sentido da sua alma, mas é com que em todos os momentos você tenha uma constância. A planície, a campina verde, né, os pastos verdejantes falam sobre um lugar reto, fala sobre visão. Entenda uma coisa, uma planície é um lugar que você consegue enxergar, é um olhar longínquo, é uma visão longínqua. Agora, quando você tem montanhas na sua mente, você não consegue enxergar longe. A sua visão se torna limitada. O problema de você ter fortalezas na sua mente, que são criadas pelas mentiras de Satanás, é que a sua visão espiritual sempre será uma visão limitada. E você nunca conseguirá enxergar mais longe. Agora, o desejo de Deus, assim como Zacarias diz para Zorobabel, é que essas planícies, para que essas montanhas elas sejam aplainadas e que a visão de Zorobabel fosse transformada segundo a visão de Deus. Vamos continuar aqui. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao versículo 23 diz assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu li esse versículo no domingo passado. Vou aplicar ele novamente aqui. Vou colocar de novo, porque eu sei que algumas pessoas não entenderam esse versículo. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, olha o que diz. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Querido, tenha fé. Tenha fé no quê? Tenha fé no que o Gabriel está falando? Tenha fé nas pessoas? Tenha fé na economia? Não. Tenha fé em Deus. Deposite todas as suas fichas, deposite toda a sua esperança na palavra de Deus, na verdade. Tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha o que Jesus está dizendo, fale com as suas montanhas. É isso que eu disse como uma dica nesse ponto anteriormente. Fale com as suas montanhas. Você está com montanhas na sua mente que você não está conseguindo ultrapassar? Ah, Gabriel, eu estou com muita dificuldade no meu relacionamento conjugal, com meu marido, com a minha esposa. Fale com a sua montanha. Na sua mente, saia para meditar, tire uma hora do seu dia e sozinho fale com a sua montanha. Comece a dizer para ela: agora, em nome de Jesus, eu declaro inimizade com a minha esposa. Você vai sair, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito um pensamento de inimizade contra minha esposa. E você vai tornando essas montanhas em planícies. Como? Por meio da palavra de Deus. Você declara a palavra de Deus. A declaração da palavra de Deus, quando você conversa com as suas montanhas, você declara para elas. Jesus está dizendo aqui: diga para as suas montanhas, atira-te ao mar, e ela vai se atirar. Jesus está dizendo, você tem poder com as suas palavras. Quando você tem fé em Deus, quando a sua fé está colocada na palavra de Deus, você declara para a montanha. E essa montanha vai ser aplainada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, ele fala que a fé ela é capaz de mover montanhas. Paulo diz isso, né? Se a minha fé tiver ainda ser capaz de mover montanhas. Então a fé em Deus, a fé na palavra, ela te torna habilitado para mover, para remover montanhas na sua vida. Lucas capítulo 3, versículo 5 diz assim: todo vale será aterrado
e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Entenda uma coisa, o caminho está aqui. O caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, está em você. Você tem a mente de Cristo. Então, declare para essas montanhas, não permita, não, sabe, muitas pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa inconstante, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Isso é você ter uma mente de montanhas e vales. Uma hora você está todo emocional para lá, outra hora suas emoções te dirigem, outra hora você está chorando, outra hora você está descabelado. Não! Não é essa vida que Deus tem para você. Ele tem uma vida de continuidade, uma vida de constância. Ele tem uma vida de resoluções. Uma vida em que você pode ser satisfeito, descansar na presença. Então declare para as suas montanhas e para os seus vales. E eu quero te falar que o terceiro ponto que Zacarias declara na vida de Zorobabel é a significância da semente. Ou seja, a significância dos pequenos começos. Meu querido, não despreze os pequenos começos. Não olhe para coisas pequenas e ache que elas são simples e que não tem valor. E sabe aquele tipo de pessoa, eu quero ver o que vai dar. Sabe aquela pessoa que pensa assim? Não, eu tô pagando para ver. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Eu vou ficar na minha. Eu vou ficar aqui na minha. Se der certo, deu. Se não der, pelo menos eu não me comprometi. São pessoas que são covardes. Sabe a característica de uma pessoa que é covarde? É uma pessoa que nunca vai empreender, nunca vai arriscar, porque tem medo de arriscar. Nós precisamos entender que no reino de Deus, a gente pode brincar que estamos sendo arriscados no mundo natural? Pode até ser. Só que por que nós não estamos sendo arriscados? Porque nós temos uma certeza. A fé é a certeza. Então a gente não está brincando com uma possibilidade. Nós temos uma certeza. Então nós não podemos desprezar os pequenos começos. Mas quando você olha para algo que é pequeno, você precisa enxergar a semente do eterno. Você precisa enxergar a semente do imperecível. Deus nos encoraja a não permitirmos a dúvida se transformar em incredulidade. Geralmente, quando nós estamos em dúvida, desprezamos o dia dos pequenos começos. Geralmente, quando você permite muitas dúvidas entrarem nos seus pensamentos, essas dúvidas elas vão se tornando como incredulidades. O que você faz? Você despreza o pequeno começo, porque daí você vai ter medo de que ele dê errado. Quem não enxerga com os olhos da fé, sempre irá desvalorizar o começo. Sempre irá desvalorizar o pequeno. Mas olha que engraçado, quando você vai fazer uma sociedade, você vai investir num negócio, eu e a minha esposa acabamos de abrir um negócio faz 8 dias atrás, 10 dias atrás, nós abrimos uma loja virtual. E todas as vezes que você vai abrir um negócio pequeno, se você não acredita no seu negócio, então como que as pessoas vão acreditar? Se você não acredita em pequenos começos naquilo que você está fazendo, como que de fato aquilo vai se tornar a realidade? Agora, tem uma coisa. Quem participa do pequeno começo, quem investe nesse pequeno começo, geralmente são os sócios que lá na frente vão ter uma maior rentabilidade. E não é que eles são mais favorecidos do que as outras pessoas, mas é porque eles decidiram investir no momento em que a empresa ainda não era nada, em que ainda não tinha nada, entendeu? Então, eles investiram e daí depois que a empresa fez um sucesso, eles se tornaram sócios com uma fatia gigantesca dos rendimentos. Nós precisamos entender, meu querido, que quando nós visualizamos o reino de Deus como um tesouro muito precioso e nós entregamos o nosso coração completamente para o eterno, para aquilo que é eterno e não aquilo que é terreno, nós não estamos sacrificando coisas, nós não estamos sacrificando dinheiro, nós não estamos sacrificando nosso tempo, nós não estamos sacrificando prazeres momentâneos, nós estamos investindo, nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa fé em algo que não é perecível, que não irá morrer, é eterno. Então todas as vezes que nós falamos sobre o reino de Deus, não existe dúvida de que vai dar certo. Porque a nossa expectativa está em algo que é espiritual, que vem de Deus. Então o problema do incrédulo é que ele foca nos acabamentos, no resultado.
ele quer o resultado, né? Numa construção, ele não se importa com o fundamento. Sabe aquela pessoa que passa assim, você vê uma construção, a pessoa, não tem nada aí. Só que tem pessoas que passam e eles sabem discernir, não, essa construção aqui, os fundamentos, tá tendo fundamento ali, os caras estão trabalhando no fundamento. Agora, você sabe que quando você vai ver uma construção, o que chama mais atenção é o porcelanato que foi colocado, é a tinta que foi pintada a casa, são os acabamentos exteriores dessa casa. Mas, de fato, o mais importante para essa construção é o fundamento. É aquilo que foi feito sem que ninguém visse, o encanamento, a parte elétrica. Então é muito interessante que na edificação das nossas vidas enquanto templos espirituais, como lugar espiritual, nós precisamos entender, você precisa entender isso, meu querido. Existem coisas que o Espírito Santo quer formar dentro de você que ninguém vai ver, que nenhuma pessoa vai assistir. Só que não é porque ninguém está vendo nada, né? As pessoas dizem por aí, um fruto, não estou vendo fruto, me mostra o fruto. Não é porque ninguém está vendo nenhum resultado na sua vida que não esteja sendo forjado o seu interior no Espírito. Que a sua vida não esteja sendo construída, edificada como templo espiritual pelo Espírito de Deus. Sabe o que nos impede muitas vezes de sermos edificados pelo Espírito Santo? As nossas feridas do passado. Machucados, muitas pessoas deixam de investir no eterno, deixam de colocar a sua confiança em pequenos começos porque ainda estão machucadas pelo passado. Ainda estão deixando com que os seus machucados, com que os seus traumas dirijam as suas vidas. Por quê? Eu já vi isso tantas vezes, nunca deu certo. Eu já tive tantas tentativas, nunca deu certo. É uma pessoa que é frustrada, ela se torna incrédula por conta das suas experiências passadas. A dúvida, ela tenta encobrir a visão do eterno na sua vida. Mas sabe o que resolve a dúvida? Sabe o que resolve quando nós analisamos a nossa vida e percebemos que estamos estagnados? Resolve o que resolveu para Zorobabel. Zacarias disse para ele numa palavra profética, olha, existem pessoas que estão desprezando as pequenas coisas, os pequenos começos. Só que será inegável a surpresa que essas pessoas terão quando elas verem na sua mão, Zorobabel, você carregando a pedra angular, a pedra principal de formação desse templo. Sabe o que nós precisamos entender, meu querido? Eu e você, nós carregamos a pedra angular, a pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós centralizamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, quando nós elevamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, entendendo que Ele é o centro de todas as coisas, nós não precisamos mais temer. Salmos capítulo 118, versículo 22 diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo 11 diz, este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 diz, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Sabe, meu querido, você não será envergonhado por confiar em Jesus. Eu não serei envergonhado por confiar em Jesus. Então por que nós temos medo de segurar essa pedra angular, de evidenciar essa pedra angular? Você não precisa ter as respostas, você não precisa ter resultado, você não precisa ficar tentando mostrar para as pessoas que você está no caminho certo. Tudo o que você precisa é evidenciar Cristo na sua vida. Tudo o que você precisa é se agarrar à pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. E não se preocupe, a edificação do templo está acontecendo. Não se preocupe, você está sendo construído. Sabe, muitas vezes nós nos estagnamos na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, por tanto fazer, por tanto tentar produzir resultados com o nosso braço. Mas quando nós entendemos que é o Espírito que está edificando, que está nos edificando, quando nós aprendemos a descansar, quando nós aprendemos e entendemos que a batalha da nossa mente ela pode ser resolvida quando nós colocamos, centralizamos a nossa fé na palavra de Deus, quando nós entendemos que Cristo Jesus é o centro, a graça de Deus é o que centraliza, é o que dirige a nossa vida,
nós podemos ser confiantes, ter fé, ter ousadia para entender que estamos sendo edificados. Meu querido, a Domo está sendo edificada. Você está sendo edificado, a sua família está sendo edificada, não tenha dúvida. Não importa o que você tem visto à sua volta. Não importa o que as pessoas estão dizendo a teu respeito sobre você. Não importa o que os laudos médicos estão dizendo. Não importa. O que importa é que nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo. Você está sendo edificado, você está sendo construído pelo Espírito Santo. E eu quero terminar com esse versículo para te encorajar. E o Elias vai trazer aqui para mim a ceia. Se você já quiser pegar os elementos da ceia, nós vamos compartilhar a ceia com esse versículo. Isaías, capítulo 65, do versículo 17, versículo 18, diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Olha o que esse versículo está nos dizendo, o profeta Isaías está dizendo: coisa nenhuma mais do seu passado virá à sua mente. Meu querido, existe um lugar, existe uma planície, existe uma campina que o Espírito Santo está nos levando a ponto de nós nos tornarmos pessoas alegres, felizes, amáveis constantemente na nossa vida. As coisas do passado, as feridas do passado, o fracasso do passado não mais vai te atingir, as doenças do passado, a morte do passado não mais vai atingir a tua mente, porque você vai se tornar uma pessoa inabalável. Você já é este lugar espiritual inabalável. Você só precisa agora tomar consciência dele. E juntamente comigo, com esse suco de uva, com esse pedaço de pão, nós agora vamos dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que foi apenas por causa do seu sacrifício que hoje nós estamos aqui falando esse evangelho que nos liberta, que nos cura, que nos leva para frente, que nos dá visão para a nossa vida. Foi por meio do sangue de Cristo que nós fomos perdoados, que nós fomos redimidos, que nós pudemos morrer para a nossa velha natureza. Foi por meio do corpo de Cristo que um novo caminho foi feito. Foi pelo corpo de Cristo que hoje nós pudemos ser unidos em uma nova natureza juntamente com Cristo Jesus. Estamos escondidos em Deus. É por causa dessa maravilhosa graça, por causa desse sacrifício maravilhoso que hoje eu e você podemos viver com a cabeça erguida, sabendo que não seremos envergonhados. Então eu quero fazer uma oração com você, nós participaremos da ceia, o Lucas vai cantar esse refrão. Então segura aí nas suas mãos os elementos, antes de nós orarmos, nós vamos cantar esse refrão. Eu quero que você declare esta música, esse refrão comigo, com o Lucas, amém? Tua promessa é real, Tu és fiel a mim, fiel a mim, seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás, sua promessa é real, tu és fiel a mim, seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás a mim. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado porque por meio do teu sacrifício, por meio da tua morte, nós fomos libertos da lei do pecado, nós fomos tirados do lugar de morte, nós fomos transportados para o reino da luz do teu Filho amado. Obrigado, Deus, porque por meio do corpo de Cristo Jesus hoje nós temos acesso. Foi-nos feito um novo e um vivo caminho por meio do corpo de Cristo. E agora nós fomos unidos em natureza com o nosso Deus, que hoje é o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos aceita, que nos perdoa. Obrigado, Pai Celestial. Nós te agradecemos por este sacrifício maravilhoso. Te damos graças. Compartilhe agora comigo do suco de uva. Vamos beber, vamos celebrar ao sangue de Cristo Jesus. Amém. Juntamente comigo vamos celebrar do pão.
nos lembrando do corpo de Cristo que foi moído por todos nós e nos abriu uma nova realidade, amém? Amém. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás. Sua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás a mim. Venha mover, mover montanhas, eu creio que você fará outra vez, e pra você não há impossível. Eu creio que você fará outra vez. Venha mover, mover montanhas, eu creio que você fará outra vez, e pra você não há impossível. Eu creio que você fará outra vez. Você fará outra vez. Outra vez. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro estou em tuas mãos, Jesus, eu confio em ti, nunca falharás a mim.